Bom, boa noite a todos. Sou o professor Cadu Carrilho. Uma grande satisfação fazer, fazer parte desse projeto, Silvio Sandi. Estamos aí com uma empreitada interessante, especificamente nessa semana, falando sobre o concurso para a Secretaria de Fazenda de Goiás e o cargo para auditor fiscal, perfeito? O cargo que eu tenho uma certa afinidade, né, em termos de concursos, afinal é o cargo que eu ocupo hoje em dia aqui no Rio. Beleza, eu tenho que ficar em função da limitação da minha internet aqui, eu tenho que ficar assim o tempo todo prestando atenção para ver se tá ok, se não tá ok. Eu espero que numa próxima oportunidade a gente não tenha esse problema, porque eu vou tentar aumentar a minha... Falar um pouco sobre estudos para concurso público de um modo geral. E eu acho que assim a minha experiência vai trazer informações agregadoras, tá? Eu imagino que você esteja com uma grande expectativa, né, para esse concurso, para o que está para acontecer. E eu gostaria de dizer que eu estou aqui participando dessa live e que eu sou professor do portal Silvio Sandi. Eu tenho um material escrito em PDF de direito empresarial, né, específico aí para o concurso da Cefaz Goiás. Já estou gravando as aulas para fazer um complemento, né, mais um modo de absorção do conteúdo, né, além do PDF, a videoaula. Tenho certeza que vai ficar bastante completo, bastante interessante. Ok? Então eu gostaria de falar de mim um pouco, para poder lançar sobre você o argumento de autoridade. Eu gosto muito do argumento de autoridade, né? O que é o argumento de autoridade? É aquele que diz, não só lança um argumento, mas diz por que eu tenho autoridade para dizer sobre isso, né? É claro que com as devidas modéstias, até porque quando eu te contar da minha experiência, eu vou contar as vitórias e as derrotas, os percalços, né? Eu sou formado em Ciências Navais pela Escola Naval. Eu comecei a estudar para concurso, um trampolim, um degrau para aquilo que eu almejava, né? Que era ser fiscal. Beleza. E então eu continuei estudando num ritmo frenético de estudo. Talvez eu vou contar um pouco mais sobre como acontecia esse estudo, mas a princípio só falando da minha trajetória. Em 2007 eu fiz o concurso de auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo, né, o famoso ISS São Paulo, concurso que eu fui aprovado e me deu uma grande satisfação porque eu finalmente atingi meu objetivo. Fui trabalhar lá, gostei muito do local de trabalho, das amizades, da forma de trabalhar, enfim, de tudo. Gostei da cidade de São Paulo. No entanto, começaram a surgir os concursos para o estado do Rio. E aí teve o primeiro concurso em 2008, final de 2007, início de 2008. Eu vi alguns colegas meus passando. Depois teve um segundo concurso em 2008, vi alguns passando. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou tentar também, porque eu tô com esse objetivo aí de voltar para o Rio. E aí, em 2009 eu fiz o ICMS Rio. Resultado, não passei. Não passei, estudei bastante, mas eu não passei por uma questão. É bem complicado você não passar num concurso, né, onde você se dedicou horas, abriu mão de muitas coisas e não obter a aprovação. Eu fiquei bastante triste, mas nessa reprovação eu não me desanimei muito, porque eu pensei, bom, em breve teremos um outro concurso para o ICMS Rio, afinal essas eram as notícias. E aí em 2010 eu fiz o outro ICMS Rio que eu fiz, que era o quarto da sequência, o segundo que eu fazia. E dessa vez eu estava muito bem preparado, eu estudei bastante, estava sabendo bem. Resultado, fui bem, ficaria ali com uma nota entre os 20 e 30 primeiros colocados, porém não cumpri um dos requisitos, que era fazer o mínimo em todas as matérias, e teve uma matéria específica que eu não fiz o mínimo, e fiquei por uma questão. Aí foi um baque, aí foi difícil.
E aí serve aí de exemplo para você ou de motivação, caso algum dia você não passe num concurso dos sonhos ou você tenha se dedicado muito, você faz o seguinte, ó, você pega e passa um mês se lamentando, né? Fazendo, chorando, sofrendo por essa reprovação, né? Não tem nenhum super-homem, nenhuma Mulher Maravilha que dá uma reprovação dessa no dia seguinte já senta e começa a estudar de novo com todo o gás. Não, vai dar tristeza, não passar em concurso, no concurso sonhado que você se preparou, é sempre algo que dá tristeza. Então curte a tristeza, digamos assim, pega apoio na família, vai passear, vai tentar esquecer de diversas maneiras, enfim. Mas o que eu quero te dizer é não desista do lugar. Olha só que emocionante, que satisfação, que interessante e que recompensa linda, né? Foi aprovado no concurso de auditor fiscal do estado do Rio de Janeiro em primeiro lugar. Então, assim, eu acho que esses meus resultados, além disso, no meio do caminho teve um ISS Rio, auditor fiscal de rendas, que é auditor fiscal da Prefeitura do Rio, em que eu fui aprovado também, fiquei no cadastro reserva, fui chamado só alguns anos depois, quando eu já estava no estado do Rio, e optei por permanecer no estado do Rio. Em relação à minha trajetória, a esses concursos, assim, de um modo geral, você vê, eu fiz alguns concursos estaduais, fiz um federal, fiz alguns concursos municipais. Então eu acho que tenho bastante experiência aí nessa área de como estudar, o que estudar, como fazer prova. Enfim, esses foram os meus resultados, né, a minha trajetória. E hoje, né, com as oportunidades que eu tenho tido, junto aí inclusive ao portal Silvio Sandy, eu sou professor de Direito Empresarial e isso me dá muita satisfação, porque de alguma maneira eu estou aí colaborando e ajudando outras pessoas também a trilhar o mesmo caminho que eu. E aí, qual é o meu argumento de autoridade para dizer o seguinte, olha, eu quero trocar essa experiência contigo porque tem uma frase muito interessante, essas frases que coachings gostam de dizer, né? E ela diz assim, o sucesso deixa rastros. Ou seja, se você considera que essa minha trajetória, inclusive sendo aprovado em primeiro lugar num dos concursos mais difíceis do Brasil, porque o ICMS Rio a gente estuda ali 20 matérias, mais ou menos. Se você considera isso um sucesso, eu quero deixar para você um rastro aí do que fazer para que você também consiga seguir os passos ou aprender e aproveitar alguma coisa. E aí Ok. E aí eu queria compartilhar então isso aí, ó. Sacadas do Cadu. Quais são as sacadas do Cadu? Eu anotei várias dicas aqui para poder não esquecer nada daquilo que eu acho importante e relevante a ser compartilhado essa noite, né? Ninguém está falando mais nada, creio que a imagem e o som estejam bons, né? Se alguém puder dar um retorno, dar uma boa noite aí no bate-papo, falar alguma coisa. Tudo bem? Então, o sucesso deixa rastros. Eu sei que assim, o YouTube, a internet de um modo geral tá cheia de dicas, tem muito material sobre tudo quanto é dica, professores, coachings, especialistas falando diversas coisas, né? Sejam científicas, técnicas, sejam empíricas. Eu tô aqui para compartilhar a minha experiência, o que eu vivi, o que eu passei e tudo aquilo que eu acho relevante para você. Então vamos lá. Primeira dica, primeira sacada do Cadu, eu vou te contar um segredo. Não é segredo nenhum. A primeira sacada do Cadu é estudar muito. Olha só, a gente vê de vez em quando uns depoimentos aí, olha, passe estudando 8 meses para a Receita Federal. Beleza? Beleza. É possível? É possível. A pessoa que coloca isso é porque ela passou. Passe estudando para auditor fiscal, estudando durante 6 meses. Beleza. O que eu queria dizer para você existem casos assim? Existem, mas pelo que eu conversei, pela quantidade de pessoas que eu conheço, são as exceções. Ou são as pessoas que têm uma certa genialidade na proposta do concurso público, ou são pessoas que
tiveram um conjunto de variáveis que ajudaram ela, não trabalhava, enfim, não tinha nenhum outro tipo de preocupação, se dispunha a estudar 12 a 14 horas por dia. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa não é a realidade. Se é isso que você ouviu por aí, e se por acaso isso veio a, de alguma maneira, te desanimar, eu tô aqui para te dizer o contrário, porque eu, apesar de ter sido o primeiro lugar, estudei durante anos e fui reprovado algumas vezes, mas não desisti. E qual foi o segredo? Não tem segredo. Eu estudei muito, horas e horas e horas e muito mesmo. Aí entra a outra sacada do Cadu, que é o autoconhecimento. Eu já falo sobre autoconhecimento com quem cruza o meu caminho há muito tempo. Eu tenho percebido, né, algumas pessoas tentando, trazendo à tona mais recente isso. Eu já falo há muito tempo, porque as pessoas procuram dicas, procuram... O que você fez? Me diz aí o que você fez, porque eu quero fazer a mesma coisa. Olha, vou estudar muito. E por estudar muito, eu criei um ciclo virtuoso a meu favor, de modo que eu me conheci bastante. Eu posso chegar para você, olha, seu melhor horário sem passar pela experiência de sentar e estudar muito, ter estudado de manhã, estudado de tarde e estudado de noite. Então, o estudo intenso, ele precisa ser eficiente também e eficaz. Quer dizer, ele tem que ser feito da melhor maneira. Não adianta estudar muito durante 10 anos da minha vida, quer dizer que eu estudei muito, então eu vou ser aprovado. Não. Como tem muita gente falando assim, não basta estudar muito, é preciso estudar certo. A grande questão é que hoje tem muita informação, e muita informação boa e relevante, e isso facilita a vida de todo mundo. Então, o estudar certo está mais próximo do que há, sei lá, 10 anos atrás, onde você tinha poucos lugares onde tinham cursos, onde tinham poucas informações, enfim. Mas o estudar certo para você. Eu acho isso uma grande sacada. Qual é o melhor tipo de aula? Você aprende bem assistindo uma videoaula ou lendo um PDF? Você aprende bem ouvindo um áudio, marcando na sua aula ou não marcando? Você aprende bem fazendo resumo ou não fazendo resumo? Você acha uma perda de tempo? Então, por isso que fica difícil eu falar assim, faz resumo que esse é bizu. Olha só, eu nunca fiz resumo, eu fui aprovado em primeiro lugar. Você vai no outro especialista, ele vai dizer, eu fiz resumos várias vezes e fui aprovado em primeiro lugar também. Então, veja, você precisa saber e se conhecer para que você consiga chegar nesse nível, né? Quando você estuda, quais são as reações do seu corpo? Você precisa... Vamos lá. Voltou aí? Voltou. Tá. Eu tava estudando para o concurso que eu queria para fiscal. Tava lá estudando, beleza? Aí, sei lá, deu 9 horas da noite, deu 10 horas da noite, bateu um sono, um cansaço. Aquela coisa que você tá lendo, já tá embaralhando as letras, mas aí você dá uma forçada, né? Enfim, eu descobri, meio que sem querer, que se eu deitasse na cama, dormisse, tirasse um cochilo de 20 minutos, depois eu levantava e ficava como novo. Eu conseguia estudar até 2 horas da manhã, enquanto que se eu não tirasse esse cochilo, esses 20 minutinhos, eu ia ficar ali, batendo cabeça o tempo todo, não tinha café que dava jeito. Olha só que interessante, que importante que é se você descobrir isso na tua vida, que se você cochilar 20 minutos, você consegue render mais 4 horas de estudo. Eu não posso dar essa dica para você como uma verdade absoluta. Agora, como é que eu fiz para descobrir isso? Porque eu passei por um processo de estudar, descobrir, testar. Então, as dicas são relevantes? Sim. As dicas são interessantes? Sim. Absorva todas que você puder, ouça todas. Aí, como diz a Bíblia, né? Retém o que é bom para você nesse caso. Olha só que exemplo legal. E aí eu ficava renovado. Então, o autoconhecimento, em termos de estudo para concurso, o autoconhecimento ele é bom para tudo, né? Mas aqui eu estou especificando para que você tenha um bom rendimento e uma eficiência no teu estudo para concurso público, né? Como descobrir isso? É isso, estudando, fazendo, tentando. Isso é aquilo, né? Será que a gente voltou?
Voltou ou não voltou? Voltou? Voltou. Então, beleza. Então, o que eu estava falando é o seguinte: existem muitos materiais por aí, muito conteúdo, dica boa. Aí, se você ficar tentando fazer todas elas, você não sai do lugar. Senta e estuda e faz aí e vai tentando descobrir. Pega uma dica, tenta aplicar, não deu certo, aplica outra. Eu conheço gente que acordava 4 horas da manhã para estudar porque trabalhava. Enfim, são muitas e muitas dicas. Vamos lá. Vamos dar sequência às minhas dicas. É preciso, né, você fazer o seguinte: você precisa adaptar e equilibrar todas as dicas e todas as aplicações à sua realidade. Não adianta eu falar para você, ó, você precisa, para passar em primeiro lugar, estudar 12 horas por dia. Mas você vai falar para mim: eu trabalho, professor, como é que eu vou fazer isso? Não, adapte à sua realidade. Enfim, que eu vou falar um pouco mais aqui sobre ambiente de estudo, sobre material. O que eu preciso fazer é o seguinte: isso tem muitos coachings que fazem isso pra gente, né? Eles pegam a nossa rotina e dão uma adequada à nossa rotina dentro daquele ciclo de estudo que está sendo preparado, né? Fazer resumos, ciclos ou fichas, estudar mapa mental. Qual é o melhor PDF, né? Oferecem a questão da aula demonstrativa, né? A aula demonstrativa é a oportunidade que você tem de, antes de comprar um material, dar uma boa lida naquela aula demonstrativa, no vídeo demonstrativo, e ver se você se adequa àquele estilo, àquela metodologia. E aí você pensa: vou perder tempo, deixa que o coach faça isso para mim. Ninguém melhor que você para fazer isso por você mesmo. O autoconhecimento vai te dizer como que flui a tua leitura com um determinado professor, com uma determinada videoaula, enfim. Acho que vocês entenderam o ponto do autoconhecimento. A grande questão é sair da zona do conforto, porque o autoconhecimento exige um esforço da nossa parte, exige que a gente teste, continue tentando, faça, enfim. E aí, o que eu estava dizendo sobre adaptar e equilibrar a questão do estudar muito e o autoconhecimento à sua realidade. Porque se você fala assim para mim também: olha, o meu estudo melhor às 8 horas da manhã, mas eu trabalho. Demorava 15 a 20 minutos. Isso em São Paulo. Aí eu pensei o seguinte: bom, eu tenho uma moto lá no Rio. O que eu fiz? Eu levei a moto para São Paulo e agora eu demorava 2 minutos para ir do trabalho para casa. Perfeito, beleza. O que eu percebi também? Que à noite eu estava ficando com sono muito cedo. 9 horas já me dava um sono. Apesar do cochilo de 15 e 20 minutos ser recuperador, ele era muito difícil de colocar em prática, porque você tirar um cochilo de 20 minutos, levantar e acordar, lavar o rosto, requer um esforço muito grande, né? O nosso corpo e o nosso cérebro não está muito preparado para isso. E aí eu mudei um pouco a estratégia, porque eu vi que dava. Que era o quê? Eu tinha mais ou menos 1h15 de almoço. Então eu saía, deu o horário de almoço, meio-dia, pegava a moto e ia para casa. Comia em 10 minutos e fazia o quê? Dormia. Aí você pensa: professor, mas eu não tenho condição de fazer isso, é difícil. É isso que eu estou tentando explicar. Eu contextualizei. Não foi a vida que facilitou do meu momento de almoço. Almoço é um momento sagrado, né? Você quer comer, você quer descansar, você quer bater um papo. Eu abri mão do convívio social dos amigos que almoçavam juntos no trabalho, ia para lá, comia em 10 minutos e dormia. Então adeque o muito estudo e o autoconhecimento à sua realidade e equilibre isso e faça acontecer. Não espere ninguém fazer por você. É você aproveitar os momentos da maneira correta. Eu acho muito interessante, se você demora para ir para o trabalho, se você tem um deslocamento grande, cara, você precisa ter um áudio com aulas. Você precisa ter no teu celular, ainda mais hoje em dia, aulas e aulas no teu celular. Você vai se deslocar meia hora, 40 minutos, 1 hora de trem, de carro, de ônibus, do que quer que seja. Bota lá e fica ouvindo. Bota uma lei seca para ouvir, bota o que tiver que ouvir e vai aproveitando os momentos da maneira correta, ouvindo aula no deslocamento. Um outro detalhe interessante de adequar isso à sua vida, que é o seguinte:
Não dá. Então, o que você pode estudar uma matéria pesada, quando você só tem aí 40, 45 minutos, no máximo 1 hora para... Olha aí, o Pablo Hudson, para eu poder interagir com vocês aqui, ó. Descobri que rendo bastante entre 23 horas e 2 da manhã. Perfeito. E aí, você tendo essa realidade que te permite estudar essa hora, essa é a hora que você vai utilizar para render melhor, para pegar aquelas matérias mais difíceis, para poder pegar as matérias que você tem tido mais dificuldades, mais pesadas, que é a hora que você rende mais. Cara, muita dica, muita coisa para falar. Uma única transmissão, e ainda mais travando do jeito que tá, né? É pouco para a gente dizer tudo que a gente quer dizer. Ainda tem umas questõezinhas de direito empresarial para passar e já estou há meia hora falando. Beleza? Então eu respondi a dúvida aí do Pablo Hudson. Se mais alguém tiver dúvida, coloca aí. Então o que acontece? Uma vez eu dei uma entrevista para a Folha Dirigida, né? E foi engraçado, a moça perguntou se você pudesse dar uma dica boa, uma dica aquela que você fez que é muito boa. Eu falei assim, olha, tem uma dica muito interessante que é o que eu fiz, que é fácil de falar e de ensinar. Tinha que resolver alguma coisa do carro, da casa, e era preciso fazer, eu não ficava me lamentando, caramba, e agora que eu não estou estudando? Não, eu simplesmente estou sem o tempo adequado para estudar, não é propício. Agora, entre estudar e ver televisão, aí sim, ver televisão. Alguns coaches vão dar a dica da recompensa no final do dia, enfim, também acho interessante, porque tem um fator psicológico nisso aí. E aí, do estudo do autoconhecimento, que são as principais dicas do meu ponto de vista, por mais, às vezes parece até um tanto óbvio, né? Mas como eu vejo pessoas falhando nesse aspecto. A gente entra, então, beleza, professor, então eu me comprometo, eu vou estudar bastante, eu vou me autoconhecer, e agora eu faço o quê? Bom, uma parte importantíssima do estudo é exatamente o planejamento, né? E o que consiste o planejamento? É você iniciar os estudos para um concurso delimitando a sua área. Para qual área que eu vou estudar? Para policial, para fiscal, para controle, para área de tribunais. Isso tudo é muito importante no seu planejamento. Quantas horas por dia eu tenho disponíveis para estudar? Você vai fazer um planejamento em cima disso e, por favor, nunca se limite a essas horas, porque vai que você fala assim, não, eu tenho 4 horas, já estudei minhas horas de hoje, tá bom. Se você tá bem, teu corpo tá bom, tua mente tá boa, continua estudando. Por favor, não se limite a sua meta. Pelo contrário, ultrapasse a sua meta, dobre a sua meta. Você precisa fazer um planejamento que te leve a um estudo a essa vida de concurseiro a curto, médio e longo prazo. Quer dizer, o que é curso? O que é curto prazo? Nos próximos 6 meses, como vai ser minha vida? E se sair um concurso nesse meio tempo? Será que eu vou estar preparado? Se eu sou um iniciante, não. Então, não, mas eu vou estudar agora, fazer um planejamento para daqui a 1 ano e meio eu já esteja pronto para passar em qualquer concurso. Enfim, e se daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos eu estiver preparado? O planejamento, então, envolve isso tudo. Envolve você saber o que você precisa estudar no início. Não tem boato nenhum de concurso. Aí saiu um boato, igual a gente tá... que na verdade não é um boato, né? Saiu uma informação. Você faz Goiás, vai ter edital até junho. Qual vai ser teu estudo a partir de agora dessa informação? E depois que saiu o edital, como é que você vai estudar? E na semana da prova, como é que você vai estudar? Interessante, né? As pessoas às vezes dizem, na semana da prova tenta relaxar, na véspera então, vai curtir, vai passear. Eu não fiz nada disso, por quê? Porque eu sabia que eu precisava estudar até na véspera da prova. Enfim, autoconhecimento. Então o planejamento vai envolver todas essas etapas. É claro que você precisa ter um planejamento flexível em relação ao trabalho, férias, faculdade, família, vida social. Ou seja, eu faço faculdade, trabalho e quero estudar para concurso. Vai ficar... não é impossível, mas vai ficar bem difícil, né? Ou tu vai ter que fazer alguma coisa mais ou menos. Vai ter que levar a faculdade de uma maneira, né, não muito adequada. O ideal é que você faça uma faculdade para aprender, enfim, flexibilidade. E aí eu tenho um detalhe interessante sobre planejamento, que é, por exemplo, eu tive, quando eu estava estudando nesse concurso que eu passei em primeiro lugar, a prova foi anunciada para abril.
Então o que eu fiz? Eu me planejei no ano anterior, conversei com meu chefe, eu tava para tirar férias, aí falei, não vou tirar férias agora, deixa minhas férias pro ano que vem. Aí eu tirei as minhas férias do ano anterior, quando o órgão permite que se faça isso. Eu tirei férias em fevereiro, meados de fevereiro, meados de março, porque a férias do ano anterior e férias daquele mesmo ano. Isso me permitiu ficar 60 dias em casa, estudando só para o concurso. Ah, mas por que? Ah, que privilégio. Não, todo mundo tem direito às férias. A questão é, você quer pegar suas férias e dar uma descansada, aproveitar para o slide, é esse aí, ó. Material. Quer dizer, hoje a gente tem aí na internet, né, sobrando em excesso. Isso é bom, né? Quanto mais concorrência, mais professores possíveis de uma determinada matéria, melhor, porque fica a critério do consumidor, no caso o cliente concurseiro, escolher aquele que mais lhe agrada, o melhor para ele. E aí eu volto àquele assunto que eu já falei sobre o autoconhecimento. Qual é o melhor material? O melhor material é o que for o melhor para você. Videoaula, PDF, é por questões. Eu conheço gente que só estudava por questões, dava uma lidinha rápida na teoria, depois fazia questão, e o cara aprendia a matéria, claro que fazendo questão com comentários de professores, né? E aí eu queria falar um pouco sobre o direito empresarial em alguns concursos, né? Quer ver um outro detalhe interessante sobre material? Hoje em dia a gente tem alguma coisa em relação a simulados, né? O próprio portal Silvio Santos fez um simulado aí para a Receita Federal. Eu acho que na época que eu comecei a estudar, que não tinham tantos materiais online, existiam simulados presenciais onde a gente ia para a sala de aula lotada, 200 alunos, e a gente fazia a prova, exatamente a simulação do que seria a nossa prova. Depois tinha um ranking, a gente ficava sentado na cadeira as horas que fossem necessárias, as mesmas quantidades de horas da prova. Aquilo trazia uma noção e um senso de autoconhecimento em relação a qual matéria você estava bem ou não. Como dividir melhor o tempo no dia da prova, porque essa é uma variável importantíssima no dia da prova. Isso tudo fazer simulado presencial ajuda. Hoje em dia acho que são raros os lugares que fazem simulados presenciais. Existem ainda os online, a ferramenta que está aí à nossa disposição, a nosso favor, mas eu sinto falta. Se eu pudesse montar a turma de simulado, botar quantas pessoas forem dentro da sala e cobrar, não pode colar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, simulando mesmo a realidade da prova, isso ajuda muito. Já que hoje não tem, o que eu aconselho você a fazer? Se você está estudando para um determinado concurso, por exemplo, a gente está na semana Cefaz Goiás, você está estudando para o Cefaz Goiás. Eu espero que você esteja indo preparado para essa prova, vai lá fazer para passar. Mas digamos que você seja um iniciante, está começando agora, pegou os materiais agora, mas o teu sonho é estudar para a área fiscal. Vai lá e faz essa prova. Sério, professor, mesmo sem passar? Sim, vai lá e faz. Eu fiz isso em 2006, quando eu passei para analista, lembra da Receita Federal? Eu sabia que eu não tinha condições nenhuma de passar para auditor fiscal da Receita Federal, que foi um concurso acho que 1 ou 2 meses antes. Mas mesmo assim eu me inscrevi, fui lá e fiz a prova para sentir aquele clima, para ver como é que é. Então eu coloquei aí planejamento, material e por fim, na última sacada do Cadu, eu queria falar sobre ambiente. O que vem a ser ambiente? O ambiente, ele envolve diversos aspectos. Olha aqui para mim, para a gente poder ver melhor. Quando a gente pensa em ambiente, a gente pensa em local físico, né? E aí eu quero te dar as dicas de um ambiente limpo, organizado, arrumado, né? Os neurocientistas vão dizer que isso traz também uma organização para a sua cabeça. Se você tiver uma mesa toda bagunçada, com lixo, com livro espalhado, isso traz uma confusão. É isso os neurocientistas que dizem, vamos aproveitar tudo que puder. Então mantenha um ambiente limpo, arrumado, organizado, né? Um computador interessante para te ajudar no estudo, porque na verdade computador e celular são grandes vilões hoje em dia. E aí eu não tenho muita experiência, quer dizer, quando eu estudei em 2011 não tinha WhatsApp, por exemplo, o Facebook não era tão como é hoje, e aí eu acho que assim, deve ser uma dificuldade muito grande você vencer os cliques. E aí você tem uma boa impressora, tem a dica, né? É para ler o PDF no computador ou imprimir.
Se você for imprimir, tenha uma boa impressora que te permita imprimir aos montes, porque não dá para passar estudando, imprimindo 2 aulinhas. Tu tem que imprimir tudo de todas as aulas, você que queira estudar de maneira impressa. Aí eu vi a gente encadernando 20 aulas, encadernava, aí ficava uma pataca assim. Não faz isso. Por quê? Se você for para um lugar, vou numa consulta médica nesse meio tempo de estudo, leva uma aulinha dessa e tu vai ficar lá poder bater a meta, isso é muito legal. E aí esse ambiente, agora que eu estou falando de ambiente, lembra-se que eu estou falando de ambiente. Aqui, ó, ambiente. Eu vou dar a caneta aqui para ver se fica legal. Ver se vai funcionar, que eu ainda não usei, né? Ambiente. Esse ambiente se expande, tá? Então ele saiu da mesa do quarto escritório e se expandiu. E se expandiu para quem? Para sua família, para as pessoas que vivem com você, para as pessoas que estão ao teu redor. Nesse caso, eu quero até fazer um agradecimento público à minha esposa, que eu falei o seguinte, ó, vou entrar no quarto, vou assistir aula, vou ler PDF, vou ficar lá. Você pode cuidar do resto? Ela, não, claro, eu cuido, não sei o quê. E não me atrapalhou, mas eu conheço lugares que é muito barulhento, que o vizinho faz barulho, que tem obra perto, que tem gente vendo televisão dentro da casa. E aí diversos relatos de pessoas que foram para as bibliotecas estudar, foram para a faculdade, para a biblioteca, para outro lugar, para sair desse ambiente que agora que eu estou querendo dizer, se expandiu, não está mais restrito à sua mesa, mas à sua casa, aos barulhos ao redor de você. Então você precisa preparar isso. O apoio da família é muito importante, né? Tem muita gente que a família chega, pô, você pode fazer tal coisa para mim? Porque você só está estudando e isso atrapalha muito. Enfim, eu gostaria de ampliar agora um pouco mais o ambiente, mas agora trazer para dentro. Quando eu falo em ambiente, eu quero trazer uma coisa muito relevante, que é o ambiente psicológico. Ou seja, como estão suas emoções? É óbvio, parece até muito simples de falar isso, mas se você não reparar direito, você não vai conseguir evoluir. E o seu equilíbrio com alguém e senta na mesa para estudar. Vai ser difícil. O ambiente psicológico, ele faz parte. Então, quando eu estou compartilhando isso com você, eu não estou compartilhando para te trazer um desespero, para falar, se tiver mal, não faz. Não. Eu estou compartilhando para que você tenha consciência de que isso faz parte e que você precisa trabalhar isso, aprender e entender. Medo, ansiedade, problemas, a gente tem que aprender a gerir isso. O medo e a ansiedade são aspectos que quase todo mundo tem, com todo mundo que eu já falei. O medo, então, é aquela coisa de estou estudando há 1 ano e acho que não sei nada, não vou passar. Deixa eu te falar uma coisa. É a coisa mais normal do mundo isso. Não fica encucado com isso. Aliás, nem tenta falar assim, eu tô todo errado, eu não posso ficar com medo. Não tem problema não. Bateu um medo, bateu um desespero, bateu uma angustiazinha, beleza. Se acalma, levanta, toma uma água e se recupera. E você vai ver que o que eu estou compartilhando com você é normal, faz parte. Tá tudo bem, é isso mesmo. Não pode deixar isso te dominar. E seguir em frente. Então, os aspectos psicológicos são muito relevantes. Aí os aspectos físicos, né? Que aí eu quero compartilhar com você não só o ambiente, mas você. Você está com as costas doendo, seu pescoço dói quando você fica abaixado, suas costas, você tem ficado cansado. Como é a temperatura do ambiente que você estuda? Tem coaching que recomenda, não, você não pode abrir mão do exercício físico, porque isso te dá mais saúde, mais disposição. Sim, concordo, mas aí você traz isso junto com o planejamento, né, no seguinte sentido. Se é depois do edital, você. Agora, pré-edital, aí não, aí vai fazer um exercício físico, sim, vai manter, até porque ajuda na parte psicológica, né? Então eu coloquei aí as sacadas do Cadu, resumidas em estudo, autoconhecimento, planejamento, material e ambiente. E por último, não abra mão da sua fé, né?
Eu, por exemplo, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo. Isso foi muito importante em todo o meu processo. Inclusive, se você assistiu o meu vídeo no YouTube do discurso de posse por ter sido o primeiro colocado, você vai ver que no final eu agradeço a Deus porque, assim, foi o que me sustentou. Então, coloque a sua fé em prática, em ação, para manter o seu foco e a sua determinação para não desistir. A célebre frase de William Douglas, né? Concurso não é feito para passar, mas até passar. Resumindo, não desista. Eu estou aqui na torcida para que você passe na Secretaria de Fazenda de Goiás. Afinal, nós estamos aí nessa semana da Cefaz Goiás, no curso falando sobre o concurso de auditor fiscal. E eu queria mais uma vez recomendar o meu curso de Direito Empresarial. Rapidamente vamos falar sobre a minha matéria agora, feito essas considerações que eu acho relevantes, dicas interessantes. Acho que é a primeira vez que eu faço isso assim publicamente, compartilho a minha história, a minha experiência. Então, dito isso, eu queria convidar você a comprar meu curso. Se você quiser, eu te dou um desconto. Comenta aí nos comentários, ou vai lá no Facebook, no meu Facebook, Cadu Carrilho, no inbox, e pede lá, que eu te dou um cupom, tá? De desconto. Mas vamos ver mais alguns detalhes aí. Quem ficar até o final, posso até dar um cupom de 20% de desconto, ok? No meu curso, que hoje é PDF. O meu conselho, como primeiro lugar de um concurso, não deixe de lado nenhuma matéria e nenhum direito empresarial. Você vê, e eu vou te contar relatos que coadunam com isso que eu estou te dizendo. Concurso para fiscal de Niterói, um dos últimos concursos para a área fiscal que teve foi no final de 2015. Muita gente deu atenção à legislação, a tantas outras matérias. Aí direito empresarial vinha junto com direito civil. Acho que eram 15 questões, somando as duas. E aí o pessoal não deu muita atenção, foi para o direito civil, que era mais fácil. Das 15, acho que 10 ou 12 foram de direito empresarial. E pegou muita gente de calça riada, acho que é esse o termo, né? Até meio feio falar. Pegou muita gente de calça riada, pessoas que não estavam preparadas. E ISS Cuiabá também fez a mesma coisa, porque a FGV tá vindo com umas questões bem complicadas, né? Tá complicando a vida de todo mundo. E aí o pessoal, não, direito empresarial eu vou deixar para lá porque não é tão importante, não é tão badalada, é peso 1. Olha só quantas pessoas eu conheço que deixaram de passar por 1, 2, 3 questões. Eu mesmo já deixei de passar por causa de uma questão em uma determinada matéria que eu achei que não precisava dar tanta importância. Claro que você vai fazer um planejamento específico em relação a isso, mas eu estou aqui para te dizer, legislação tributária, que tem mais matérias, é peso 2, vou deixar um pouco de lado o direito empresarial. Tá, beleza, eu vou falar assim para você. Bom, como estratégia de prova para ser aprovado, caso não tenha mínimo em direito empresarial, o edital do Cefaz Goiás ainda não definiu, o último foi em 2004, não dá para ser um parâmetro muito bom em termos de mínimo, em termos de outras coisas, mas você fala assim, então eu vou me focar muito na legislação. Eu vou falar para você, tá bom, foca, estuda. Mas você vai chegar a um ponto na legislação que digamos que você está pronto para tirar 8 na prova. Eu sei que não dá para saber exatamente isso, mas eu estou falando assim, fazendo uma projeção do futuro do que vai acontecer. Você está pronto, você sabe tudo de legislação, você pode saber tudo. Tirar 10, quer dizer, gabaritar a matéria de legislação, por exemplo, é muito difícil, porque estatisticamente todas as provas, né, tem umas questões fáceis, outras médias, outras difíceis. A FGV está aumentando cada vez mais o nível das questões difíceis. Então, digamos que você saiba tudo, tu está pronto para tirar 70%. E os outros 30? Os outros 30, tu tem que ser muito fera para acertar. Tu tem que estar muito decorado, tu tem que ser um mestre, um doutor naquele assunto, tá com... Então eu acho que essa é uma dica interessante. Por quê? Porque vão ter as questões fáceis de direito empresarial. Se você deixar ela para lá, você fala, não, direito empresarial, não tô nem aí, é difícil, não gosto, você não vai acertar nem as fáceis, né? Enquanto quem está se preparando melhor
tá estudando dessa maneira que eu estou dando a dica, vai acertar pelo menos as fáceis, as médias, de repente acerta difíceis no chute. Você entendeu o que eu quis dizer? O esforço, o custo-benefício, que foi exatamente o que eu coloquei aí no slide, para que você ganhe pontos em uma matéria que você já está craque, e o que você pode ganhar estudando e lendo a matéria de Direito Empresarial. E por último, em relação à minha matéria, eu queria fazer esse adendo aí sobre FCC e FGV. A gente ainda não sabe a banca do Cefaz Goiás, correto? Existe uma expectativa aí dessas duas bancas, FCC e FGV. Pode ser outra, pode, mas essas estão cotadas aí nos concursos da área fiscal. A principal diferença delas, as duas cobram muito letra da lei, em termos de direito empresarial. Mas a principal diferença delas é que a FGV está pegando um pouco mais pesado, sim, porque a FCC, você vai pegar o histórico das questões, vão ter os artigos específicos da lei que mais comumente têm sido cobrados, e geralmente os professores de qualquer matéria fazem isso, né? Te ensinam e focam nesses artigos mais cobrados. Você imagina um professor de Direito Civil. Não tem como ele te ensinar o Código Civil todo, mas se você for no edital, está previsto cair o Código Civil todo. No empresarial é um pouco assim também. Tá lá, a lei da sociedade anônima. É a lei toda. Agora, eu vou te ensinar a lei toda? Não, não dá. Eu não tenho tempo, você não tem tempo. Não vale a pena. Então, o que eu faço? Eu pego a minha experiência de professor e te ensino aquilo que é mais importante, mais relevante, o que as bancas têm feito. O que a FGV tem feito nos últimos tempos? Ela tem simplesmente selecionado artigos e parágrafos que não são cobrados nos últimos concursos. Então, ela resolve cobrar lá o artigo tal, parágrafo 5º, que até hoje nunca caiu. Então, isso tem trazido uma certa insegurança em relação ao que estudar, como estudar, e aí eu fico aqui na torcida para que venha, então, em função dessa comparação FCC-FGV, que venha a FCC. Mas nada que também eu não esteja preparando um curso para te fazer passar na FGV. Uma boa dica em relação à FGV é o seguinte: estuda, se for FGV, estuda as questões da OAB. Ela não muda muito, apesar. A matéria de direito empresarial, são vários tópicos, né? Empresa, empresário, sociedade limitada, os diversos tipos de sociedade anônima, falência, título de crédito. Algumas bancas cobram contratos, outras propriedade industrial, algumas não cobram essas duas partes, no entanto, todas as outras cobram. Então, eu coloquei uma questãozinha aí de direito societário. Numa próxima live que eu vou fazer da Cefaz Rio Grande do Sul, a gente coloca questõezinhas de outras matérias. Então, vamos ver aí. Vou botar o PowerPoint para a gente ver junto aqui. Ok? Alguma dúvida em relação a tudo isso que eu falei? A internet está tão lenta aí que faça a pergunta. Você ouve a pergunta um tempo depois e você responde. Eu vejo a resposta um tempo depois. Para a próxima live eu vou tentar arrumar esse material. Já estamos com 1 hora de live, né? Em função das intercorrências e de que eu gosto de falar muito, a gente acabou demorando. Mas vamos ver essa questãozinha aí. Ó, diz assim: eu sempre coloco a banca, FCC, o cargo foi o concurso. Não, o cargo não. É a instituição, Defensoria da Amazonas, prova para defensor, foi recente, 2018. No tocante às disposições gerais das sociedades e as sociedades em comum, é correto afirmar. Então, antes de a gente ler as alternativas, vamos logo analisar uma por uma. A pessoa não começou na A, não, comecei na B, para a gente poder evoluir no assunto. Ó, então, nós estamos vendo uma questão que trata sobre sociedades, né? Regras gerais aplicáveis às sociedades e também as regras específicas da sociedade em comum, de acordo com os itens aí, a partir ali do artigo 997, que vai falar das sociedades simples. Um detalhe interessante sobre sociedades simples é o seguinte: as regras do Código de Sociedade Simples, elas são muito cobradas em concursos como regras gerais das sociedades. Por quê? Porque você vai lá na sociedade em nome coletivo, ela diz: aplica-se subsidiariamente as regras da sociedade simples. Aí você vai lá na limitada, aplica-se subsidiariamente, caso o contrato não disponha ao contrário,
que se aplicarão às regras de sociedade simples. Então, as regras de sociedade simples são as regras gerais, independente de regime. A lei assegura, e não só isso, né? A lei assegura ao nascituro também, ou seja, para quem nem nasceu ainda, assegura direitos a ele também, mas ele só passa a ser sujeito de direitos e obrigações quando ele nasce. Nasceu, ganhou vida, ganhou personalidade e pode ser sujeito de direitos e obrigações. E uma sociedade? Sociedade é uma pessoa? É sim, uma pessoa. Artigo 44 do Código Civil vai elencar para nós as pessoas jurídicas de direito privado. E está lá, sociedade. Beleza. Quando que ela nasce? Eu falo nasce, né? Muito carioca falar nasce. Quando que ela passa a surgir, passa a ser sujeita de direitos e obrigações? Que ela adquire personalidade jurídica. É interessante quando você estuda lá no direito civil, você estuda sobre pessoa jurídica, direito público ou direito privado, você aprende aí o artigo 45, que diz o seguinte: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado quando? Com a inscrição do ato constitutivo. Então, toda pessoa jurídica, ela tem um ato que é constitutivo, um documento, no respectivo registro. Então, é interessante o respectivo, porque não é em qualquer registro, tem que ser o respectivo registro. Então, é a inscrição no registro. É chamado levar lá no cartório e fazer o registro. As pessoas jurídicas começam quando é feita a inscrição no registro. Aí, enfim, o resto desse artigo não é importante, não cai muito. Tá, beleza. Então, eu falei no artigo 45 sobre as regras de todas as sociedades. Aí eu tenho o artigo 985, que vai dizer o seguinte: a sociedade adquire personalidade jurídica. Opa, então aqui eu já não estou mais falando de todas as pessoas jurídicas, estou falando da sociedade. A sociedade adquire personalidade jurídica. Então repete assim, com a inscrição no registro próprio e na forma da lei de seus atos constitutivos. É bem parecido com o artigo 45, só que mais específico em relação às sociedades. A grande questão que você precisa saber, que tem sido muito cobrada em prova, apesar de não ser o objeto da questão, está no artigo 1150, que vai falar sobre isso aqui, o registro próprio. Que registro próprio é esse? Artigo 1150 vai dizer: o empresário e a sociedade empresária vinculam-se a que registro? Ao registro público de empresas mercantis. A gente usa muito, né, o termo RPEM, Registro Público de Empresas Mercantis. Então, empresário e sociedade empresária fazem a sua inscrição do seu registro no RPEM, a cargo das juntas comerciais. Na prática, são as juntas comerciais, uma por estado. No Rio a gente chama de JUSERJ, em São Paulo, JUSESP, enfim, junta comercial. E a sociedade simples vai nascer, para ter personalidade jurídica, vai fazer o registro onde? No registro civil das pessoas jurídicas, é o RCPJ. Qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária? Enfim, letra B está errada, porque diz que a sociedade adquire personalidade jurídica com o início de suas atividades. Não, ela adquire a personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio. Que registro próprio é esse? Se for empresário ou sociedade empresária, é o RPEM. Se for sociedade simples, é o RCPJ. Ok? Então, letra B está falsa. Vamos lá? Tá transmitindo, tá saindo aí a transmissão? Tá saindo, né? Show. Letra C. A letra C diz assim: independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade de responsabilidade limitada e são sociedades civis as cooperativas. É uma pegadinha interessante aí, porque às vezes a gente pensa, pelo costume da nossa vida de já ter, às vezes, sido só. Não. Essas empresários, ter objeto de empresário. Aí você volta lá nas artísticas que... Bom, voltamos. Então, salvo as exceções, então, sociedade empresária simples. Eu preciso saber que existe essa classificação. Até porque o enunciado da questão pergunta isso. Aí o artigo 983 vai dizer: a sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092. Então, o legislador está falando o seguinte: eu tenho aqui
elencado no próprio código os tipos de sociedade admitidos no ordenamento jurídico brasileiro. Quer ser empresária? Beleza, escolha um desses tipos aqui. E a simples? A simples pode constituir-se de conformidade de um desses, ou não fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias. Então, 983 está dizendo o seguinte: a sociedade que for empresária escolhe um desses aqui, do 1039 e 1092, e a sociedade que vai ser simples também escolhe um desses aqui. E se não escolher nenhuma sociedade simples, ela vai estar sujeita às regras que lhe são próprias, lá do artigo 997 a 1038, que são as regras da sociedade simples, que eu falei que são as regras gerais das sociedades, e que a sociedade simples é chamada pela doutrina assim quando ela é dessas, de simples ou simples pura. E um artigo muito cobrado em prova, que é o 982, o parágrafo único do 982 também diz: independentemente de seu objeto, considera-se empresária. Então, o parágrafo único faz ressalva exatamente à exceção do artigo 982. Considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então, não vou olhar para o objeto, não vou olhar para nada. É sociedade por ações, é empresária. É sociedade cooperativa, é simples. E aqui na sociedade por ações, atente, que nós temos no nosso ordenamento jurídico as sociedades anônimas, são sociedades por ações, a sociedade em comandita por ações, né? E as sociedades de economia mista, aí é âmbito do direito administrativo. Então, só rapidamente aqui, então qual é o rol previsto aí no nosso artigo, no Código Civil, artigo 1039 a 1092, eu tenho as sociedades simples, pura ou simples. E enquanto uma sociedade em comandita simples, apesar do nome aqui simples, ela pode ser simples ou empresária, a depender do seu objeto. Uma sociedade limitada também, o seu objeto vai dizer se ela é simples ou se ela é empresária. Então, quando a questão diz que, independente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade limitada, não, limitada pode ser simples ou empresária. A sociedade em comandita por ações será sempre empresária, a sociedade anônima será sempre empresária e a sociedade cooperativa será sempre simples. Então aí nós temos no final da questão que diz assim, ó, e são sociedades civis, as cooperativas. Sociedade civil era um termo utilizado no antigo Código Civil, que não é mais adotado, agora nós utilizamos sociedades simples. Então essa questão, letra C, está errada. Letra D diz o seguinte: a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural, então estou falando de um produtor rural, e seja constituída, apesar, ele chama aqui, né, muito criticada pela doutrina, o termo de empresário rural, e na lei diz isso também, mas vamos até o que está na lei. Seja constituída ou transformada de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, observadas as formalidades legais, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada para todos os efeitos à sociedade empresária. Então, não tem diferença quais são os efeitos, a natureza jurídica em uma sociedade ser classificada como empresária ou simples. Se ela for uma sociedade empresária, ela se submeterá ao regime jurídico empresarial. Se ela não for, não. Então, o que essa questão está dizendo, assim, o grande X dessa questão está aqui, ó, pode. Porque se você for ver o artigo 967, diz assim, é obrigatório que o empresário faça o seu registro. Então, parece que o empresário não tem muita opção. Esse é um assunto lá de empresário, qual a natureza jurídica do registro, enfim, do empresário, se caracteriza como empresário ou não, isso fica para outra aula. O artigo 9, vamos ver o que a lei fala para a gente poder chegar a uma conclusão da resposta. Sim, voltando então à questão. O empresário, a lei diz que ele deve fazer o seu registro. Já o rural, que a lei deveria chamar de produtor rural, mas chama de empresário rural, ele pode fazer o seu registro. O que eu preciso que você saiba é o seguinte, olha aqui para mim.
Empresário rural, pessoa física, uma pessoa, produtor rural, que exerça atividade rural, agrícola, pecuária, vegetal, enfim, qualquer que seja a atividade, se exercer a sua atividade e não fez o registro, ficou na dele, está exercendo a atividade, ele vai ser o quê? Ele não vai ser um empresário. Ou então, digamos que ele pegue o seu registro, a sua inscrição, o seu ato constitutivo de produtor rural e leve no RCPJ, Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Ele vai continuar sendo um produtor rural sem ser empresário. A mesma coisa vale para a sociedade rural, independente do tamanho da sociedade. Uma sociedade, duas pessoas se juntam, formam uma sociedade, assinam um contrato social e falam assim, vamos guardar esse contrato na gaveta? Vamos. Essa sociedade que vai funcionar, né, como exercendo atividade rural, ela vai ser empresária? Não, guardou na gaveta, não vai ser empresária, vai ser simples. Essa sociedade pegou esse contrato na gaveta, foi lá no RCPJ social e levar registro. E ao fazer, vai falar isso tudo que eu falo. Você é a letra E rapidamente, por quê? Você vê que no enunciado ele fala assim, em relação às sociedades, e as sociedades em comum. Então, até agora a gente viu algumas regras de sociedade. Agora vamos ver a regra da sociedade em comum. Letra A diz o seguinte: os bens sociais na sociedade em comum, como regra, não respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, dada a sua natureza de sociedade não personificada. Então, uma outra classificação interessante em relação às sociedades é essa. As sociedades podem ser personificadas, que são aquelas regras que a gente viu da personalidade jurídica, ou não personificadas. Então, nós temos no nosso ordenamento jurídico a previsão legal de dois tipos de sociedade não personificadas. Todas aquelas outras que eu elenquei lá em vermelho são personificadas. Agora nós temos a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação, são as sociedades não personificadas, e a letra A vai perguntar exatamente sobre a sociedade em comum. E aí são poucos artigos que vale a pena você saber, que você vê. Vem uma pergunta importante de alguns poucos artigos, você precisa ter conhecimento, que diz assim o artigo 988 em relação às sociedades em comum. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. E o artigo 989 diz: os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo o pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que conheça ou deva conhecer. Olha, o que está falando é o seguinte: quando a gente estuda contabilidade, até mesmo direito empresarial, quando a sociedade adquire personalidade jurídica, qual é o fulcro disso? O que acontece em relação a isso? Acontece que nasce uma nova pessoa distinta de seus sócios, e essa nova pessoa, de sujeito de direitos e obrigações, tendo seu patrimônio, tendo as suas responsabilidades, possui a chamada autonomia patrimonial. Então, nunca pode se confundir o patrimônio do sócio de uma sociedade e o patrimônio da sociedade. E no caso da sociedade em comum? Ora, como é uma sociedade não personificada, não há essa característica implícita de autonomia patrimonial em termos de responsabilidade, sujeitos, direitos e obrigações. Não há. Porém, o legislador falou o seguinte: olha, mesmo assim, vamos dizer o seguinte: esse patrimônio, esses bens, essas dívidas separadas especificamente para o exercício da atividade dessa sociedade em comum, vamos chamar que é um patrimônio especial. Apesar de não haver autonomia, a separação é um patrimônio que eles fizerem. Ou seja, o papel do professor é o seguinte: não ilimitadamente pelas obrigações sociais, respeitado o benefício de ordem àquele que contratou em seu nome. Ora, mais uma classificação interessante que a gente aprende em relação às sociedades é que elas podem ser sociedades com sócios de responsabilidade limitada e de responsabilidade ilimitada. Na sociedade em comum, nós temos que no artigo 990 todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem. Só um detalhe aqui previsto no artigo 1024, que aquele que contratou pela sociedade. Em relação ao benefício de ordem é o seguinte: como geralmente uma sociedade é uma pessoa distinta de seus sócios, a regra é subsidiariedade em relação às responsabilidades da sociedade. Toda sociedade responde ela diretamente por aquilo que ela tiver que responder, e não os seus sócios, administradores, gerentes, principalmente se eles estiverem praticando atos regulares de gestão. Toda a sociedade responde. É possível que eu atinja os bens, o patrimônio dos sócios em coisas que forem feitas pela sociedade? Sim.
em casos de sociedade de responsabilidade ilimitada, por exemplo. Porém, a regra é o benefício de ordem. Primeiro responde os bens da sociedade, esgotados esses, vamos, quando possível e permitido, aos bens dos sócios. Esse artigo 990 é a única exceção e por isso muitos examinadores gostam de cobrar. É a exceção sobre essa subsidiariedade, essa responsabilidade subsidiária dos sócios em relação às dívidas e responsabilidades da sociedade. Diz assim o artigo 990, é excluído do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade. Está aqui atrás de mim. Ó. Contratou pela sociedade. Esse cara é excluído do benefício de ordem. Então, letra E. Então, esse cara que contratou pela sociedade em comum responde junto com a sociedade na hora que tiver que pagar alguma coisa ou responder. Letra E também está errada. Diz o seguinte, na sociedade em comum, vamos achar o erro. Todos os sócios respondem subsidiária? Sim, não, porque é solidariamente, ok? E ilimitadamente? Não, é ilimitadamente pelas obrigações sociais, respeitado o benefício de ordem, aquele que contratou pela sociedade. Eu acho que é isso que eu tinha para falar no dia de hoje. Eu espero que a gente possa se encontrar novamente na live que será feita. Na próxima live que será feita em relação a Cefaz Rio Grande do Sul. Eu quero botar o slide aqui de despedida, né? Eu agradeço a sua audiência. Eu espero que você realmente tenha aproveitado e aproveite. O desejo do meu coração de verdade é que você fique com Deus, independente do que acontecer na tua vida. Que você compre meu curso, eu botei comprem, porque eu espero que muitas pessoas comprem o meu curso. E até a próxima live sobre o Rio Grande do Sul. Deixa eu só então colocar o desconto aqui que eu prometi. Caso não der certo, depois você entrar em contato comigo, você vai botar lá, cupom de desconto. SS20. Ok? Esse é o cupom de desconto. Qualquer dúvida, eu estou lá no Facebook, Cadu Carrilho. Se você comprar o curso, tem um fórum de dúvidas. Se está na dúvida se minha aula é boa ou não, se é legal, dá uma olhadinha lá na aula demonstrativa. E espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Desejo do fundo do meu coração que você obtenha êxito e tenha sucesso na sua empreitada. Só depende de você, tá bom? Um grande abraço, que Jesus possa te abençoar. Foi um prazer da minha parte estar aqui compartilhando com você um pouco da minha história e um pouco da maneira com que eu dou aula, dou ensino. Tá bom? Valeu. Boa noite.